Essa semana, todos nós recebemos um tapa na cara. Um tapa na cara. Com o caso das gêmeas Yumi e Eloá. Gêmeas que vieram pro mundo, infelizmente, para sofrer, né? Infelizmente. Porque o bebê não escolhe a família onde vai nascer, né? Não escolhe. Quis o destino que elas nascessem sob a tutela de dois monstros, né? Ah, Renatão, mas essa palavra é muito pesada. Mas eu não consigo achar outra, vocês me desculpem. Sabe? Porque não tem uma desculpa, não tem uma justificativa que colhe. Ah, Renato, mas é a falta de estrutura. Beleza, dá o filho para doação, entrega, não é pecado, não é crime. Pelo contrário, se você não tem amor pelo filho, se você não quer criar, muito melhor fazer isso do que esses dois fizeram. Porque pensa bem. Primeiro, a Yumi, morta com uma meia na boca, amordaçada pela própria mãe, com o auxílio do pai. Mãe não, genitora feminina e genitor masculino. Depois é Eloá, que ficou 7 longos dias agonizando. Nós hoje fomos num esforço de jornalismo investigativo aprofundar mais detalhes, conhecer a vizinhança, saber o que as pessoas pensavam, qual era a rotina desse casal, porque esse caso não pode ser apenas uma estatística. Quem traz todos os detalhes é ele, o guerreiro da notícia, o repórter Osvaldo Diniz. Boa tarde. Renato Rios Neto, muito boa tarde pra você. Olha, Renato, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o casal apontado por um dos crimes mais bárbaros do ano em Minas Gerais, talvez até no Brasil. Estamos falando das mortes das irmãs gêmeas de apenas 8 meses, mortas pela mãe de 28 anos com total anuência do pai de 31 anos. Os crimes ocorreram entre julho e agosto do ano passado, no intervalo de 2 semanas, e só vieram à tona um ano depois por um detalhe peculiar. Insatisfeito com o fim do relacionamento, o homem fez denúncia anônima contra a mulher contando o que teria acontecido. Ela foi presa pela Polícia Civil na casa da mãe em Sabará e o suspeito é encontrado pela PM andando numa rua do bairro Caiçara, na região noroeste da capital. A primeira vítima, Renato, foi Yumi, sufocada com uma meia na boca pela genitora porque chorava bastante. A segunda, Eloá, sofreu em um berço após ser chacoalhada pela suspeita e largada para morrer, o que aconteceu cerca de 7 dias depois. O genitor das pequenas ficou responsabilizado de largar os corpinhos em locais ermos da região metropolitana. Detalhe é que após os crimes, os 2 adultos foram a eventos como se nada tivesse acontecido. O casal escondeu os crimes dos familiares e dos vizinhos, dando explicações rasas, ao mesmo tempo que ninguém também se interessou em saber o que realmente tinha acontecido. Na época da morte, todos moravam no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, e o casal não era bem visto pela comunidade. Quando o assunto veio à tona, a revolta tomou conta, como no caso dessa mulher, que não será identificada e terá a voz distorcida. Nós ficamos todos revoltados porque isso é muita covardia com as crianças, muita covardia mesmo. Dava ela pros outros, mas não fazia isso com as bichinhas. Tem tanta gente querendo ser mãe, né? Pai. Tem gente querendo ser mãe, pai, e ela fazendo essa atrocidade com as menininhas. Agora me fala uma coisa, ela tinha uma boa relação com a vizinhança, ela e ele, os pais? Não, eles ficavam sem conversar, ficavam de cara fechada, umas pessoas muito estranhas, sem educação, muito estranha. Dá pra ver a maldade neles mesmos, de tão ruim que eles... Ou seja, pelo que eu tô entendendo, eles não tinham uma boa convivência com os vizinhos, não? Não tinha uma boa convivência. Eles ficavam na deles pra ninguém nem desconfiar também, né, da vida ruim que eles levavam ali. O homem, o pai, né? Nem sei se é pai, mas é o progenitor. O que você pode falar dele? Ele é muito frio, muito ruim também, porque ele acompanhou tudo, não, mesmo se não foi ele que matou, ele também é culpado, porque ele viu acontecendo e não relatou, não fez nada pra ajudar as próprias filhas dele. E agora o que é mais impressionante, né, Fia, é saber que o caso só veio à tona porque ele não queria que ela separasse dele. Ele é ordinário.
Bolsonaro, pelo amor de Deus, isso é muita ruindade. Você tem filho? Tem 2 filhos, dava pros outros, mas não matava eles, muita covardia. E agora, você acredita que a prisão deles ali, né, eles continuam presos, vão passar por julgamento, é o que se espera e tal, se isso vai amenizar um pouco, pelo menos a ira da comunidade aqui? Eu acho que não. Eu acho que tem que fazer uma crueldade com isso também pra poder dar uma amenizada, porque tá todo mundo com ódio desse. Se eles estivessem morando aqui quando o caso veio à tona, você acha que a Fúria Popular poderia fazer algo? Com certeza. E o pior é que isso não é orientado, né? Porque um crime não pode justificar o outro, né? Não pode, mas isso é muita crueldade, muita ruindade com um ser humano indefeso. Renato, daqui a pouco eu volto pra gente ouvir mais uma moradora. Essa, Renato, é uma vizinha que vai trazer um detalhe estarrecedor sobre a maneira como o casal criava as bebezinhas antes de provocar a morte das duas. Daqui a pouco eu volto, Renato. Olha, 5h13. Não vou tecer meus comentários ainda não, porque tô curioso com essa segunda parte da matéria. Mas é um dos casos mais chocantes, né, que acompanhei em toda essa caminhada no jornalismo policial, que não é de hoje, né? Já são longos 17 anos aí. Porque, sabe, cadê o resquício de humanidade? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Tamanha crueldade, tamanha covardia, tamanho sangue frio, sabe? Nossa Senhora, então, continuamos nesse esforço para tentar entender mais detalhes do caso Yumi e Eloá. Oswaldo Diniz. Eu vou conversar com uma moradora aqui também do bairro, que não vai ser identificada, vai ter a voz distorcida, e ela mora bem perto da casa onde morava o casal. E ela traz uma informação muito triste, Renato, porque os maus tratos, pelo que parece, já aconteciam. Os vizinhos aqui ouviam as gêmeas chorando e os pais fora de casa. Como é que é isso, minha senhora? É o seguinte, eu muitas vezes ouvia as bebês chorando e ficava pensando o que estava acontecendo. Só que aí, daí umas 2-3 horas, eu vi eles descendo, entrando para dentro de casa e as bebês ficavam caladas. Tinha vez deles saírem às 7 horas da manhã, voltar 2 horas da tarde e as bebês choravam muito, mas muito mesmo. Eu e a outra vizinha aqui do lado ficava incomodada com aquilo. Até que teve um certo dia que elas calaram, que foi um dia antes da festa do Arraial do Terê. Aí ficou em silêncio e eu comecei a notar aquilo. Com uma semana depois, eles chegaram na varanda ali, eu perguntei a eles sobre as bebês. Eles falaram pra mim que elas estavam passando mal, aí tinha dado um xarope pra elas, tinham se acalmado. Mas só que no dia da festa lá do Terê, lá embaixo, eles foram com elas mesmo lá e uma já estava morta mesmo, pelo jeito. Voltaram para casa que no outro dia sumiram, ninguém viu eles, desapareceram e só escutei o choro de uma bebezinha só chorando. Aí passou mais uns dias, não escutei mais choro nenhum da outra. Eu voltei a perguntar. Quando eu perguntei, eles falaram assim que elas tinham ido para casa da avó. Só que aí eu achei muito estranho, porque depois do sumiço do choro, começou a sumir tudo. Começou a sumir as roupas dos bebês, as mamadeiras que ficavam ali, e eles começaram a tampar aquele vidro ali. Ou seja, o que era exposto num varal, algo assim, já não estava mais. Tudo. Eles colocaram uma lona, 2 lonas pretas aqui, pra ninguém ver lá dentro. O que me entristece nessa história, né, além do desfecho, é que, pelo que eu tô percebendo, o casal já não cuidava bem dos filhos. Eu queria que a senhora deixasse bem claro pro ouvinte da Itatiaia quantas vezes a senhora lembra de ter ouvido as gêmeas chorando em casa sem a presença deles, com eles na rua. Olha, sinceramente, de coração, eu tenho filho, não preciso mentir. Foram mais ou menos umas 7 a 8 vezes. E não foi só eu que ouvi. A minha vizinha do lado aqui também ouvia. Teve uma vez que a gente ouviu as bebês chorando de 7 horas da noite até umas 3 horas da manhã. Nessas horas, assim, ninguém pensou em chamar a polícia, porque maus tratos, enfim, algo nesse sentido? Olha, muita gente dessa rua pensou em chamar o conselho tutelar, entendeu? Mas ele tinha uma mania de andar na rua com um facão assim, ó, da cintura. Então a gente ficava, tipo, com medo, né, de chamar, falar alguma coisa e o conselho tutelar querendo ou não indicar quem foi que chamou. Aí ele fizesse alguma coisa com a gente,
entendeu? E ele era bem agressivo, a mulher dele era muito sem educação e, sinceramente, eles não cuidavam dos bebês, não cuidavam das meninas, era linda. Repórter Oswaldo Diniz. Gente, quem tá na live tá vendo aí imagens das buscas, né? Pelos corpinhos, são imagens, algumas exclusivas aí, essa aí, por exemplo. A Polícia Civil nesse trabalho em busca dos corpinhos. E eu tava conversando até aqui no intervalo interativo, na live, né? Eu sempre te convido a participar aqui, que a gente faz uma resenhazinha, vai conversando. Porque eu lembrei muito daquele menininho de Lagoa Santa. Lembra, gente, que morreu de fome? Né? Mesmo tipo de situação, entre aspas, porque família desestruturada, né? E a vizinhança percebendo situações. E não tô botando a culpa nas vizinhas, tá, gente? Porque a culpa é dos dois canalhas. A culpa é dos dois psicopatas, genitor masculino e genitora feminina. Mas hoje em dia a gente não quer se intrometer na vida dos outros, né? Fica querendo só cuidar do nosso quadrado e às vezes o trem horripilante está acontecendo do nosso lado. Eu sei que dá medo de denunciar, o cara andava com facão, é meio, né, tenebroso, o cara meio esquisitão, a mulher uma ignorante, tratava todo mundo mal. Mas, gente, é melhor depois, né, saber que de repente a sua ligação, às vezes até anônima, né, acionando ali o Conselho Tutelar, não tem que botar a cara não. 181 é anônimo, por exemplo. Conselho Tutelar, não sei, né? Sinceramente eu não sei, mas acredito que você possa fazer uma denúncia anônima. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não fala meu nome não, senão eu vou ficar ruim com o cara, né? Para que essas pessoas, para que essas crianças sejam salvas, né? Para que essas crianças sejam salvas, elas tenham uma chance de sobreviver. Porque ali nós tínhamos 2 anjinhos, 2 diamantes, 2 joias raras, que não tinham a menor chance. Por quê? Infelizmente, nasceram de 2 desalmados. 2 filhos do capiroto, porque não tem outra explicação. O lugar dos 2 aqui, ó, no colo do tinhoso, tá guardadinho. Pô, matar 2 crianças? Pelo amor de Deus, pô. De maneira covarde. A outra, a Eloá, agonizou 7 dias, gente. Não consigo, sabe, imaginar. Você fala de um gatinho na rua agonizando 7 dias, o meu coração despedaça todo. Aí você pensa, um neném. Esses malditos, que eu ia falar a palavra com F, e depois tem um D, depois tem um P, esses malditos não conseguem prestar um socorro mínimo. Não conseguem ter o mínimo de decência, de hombridade, de caráter, de humanidade. De deixar a menina agonizando até a morte, sendo que a irmãzinha já tinha morrido, e ainda foram na festa lá no Terê com um bebezinho morto e o outro vivo no carrinho. Isso é psicopatia pura, pô. Não, a casa caiu, parabéns à Delegacia de Homicídio de Sabará, a equipe do doutor Humberto, e que esses 2, né, pelo amor de Deus, não vejam mais a luz do sol, né? Não respirem o ar da liberdade, porque eles não têm a menor condição. E para todos nós, e eu digo para todos nós, me incluindo, se a gente vê uma situação onde a gente desconfia, porque o nosso instinto bate, né? O nosso instinto bate, quando a gente vê uma maldade acontecendo, o nosso instinto bate, Deus toca o nosso coração, que a gente ouça esse toque e denuncie. E eu falo aqui também me incluindo, porque de repente pode acontecer também. Eu ver uma situação, ficar, mas será que eu vou me envolver? A gente tem que se envolver, sabe? Porque são crianças inocentes lá em Lagoa Santa e aí no caso em Betim. Então, nós temos que botar a cara a tapa mais, né? E eu me incluo também, que eu também sou parte da sociedade, né? Não sou melhor do que ninguém, não. Então é revoltante, né, gente? Ó, o capiroto tá esperando os 2 lá com muita alegria, né? Porque eu vou te falar, putz grila, é duro, viu?